Veja, ele foi sequestrado e também a Eunice foi sequestrada e a filha dele de 15 anos também foi sequestrada. Então é uma prisão ilegal. Essa prerrogativa dos militares, eu sou fã e um interlocutor de um professor decano do Rio de Janeiro, o professor Francisco Teixeira, que deu aula para os militares, deu aula para o Mauro Cid, deu aula na escola de alto comando. E ele disse que o grande problema, desde a República, ou até antes, mas o grande problema de uma doutrina oficial ou oficiosa do Estado, do Exército e das Forças Armadas, é que eles se julgam os tutores da República. Então eles acreditam que eles fundaram a República. Indo mais atrás, eles acreditam numa mitificação da história, que eles fundaram a nação, então eles são a nação, eles são a verdadeira nação, eles são a república. Então essa ideologia, essa visão de mundo dos militares, afastado dos civis, isso é terrível para nós, sobretudo, e para eles também. Eles vão num processo de ensimesmamento e se achando no direito de tutelarem até hoje a República, que loucura a Polúdia, isso, né? Eles são os verdadeiros patriotas, eles são os donos do Brasil, eles são os donos da República. E no momento de acirramento das disputas políticas, como você mencionou, e o caso do Rubens é espetacular nesse sentido. A Carla mencionava a luta contra o subdesenvolvimento brasileiro. Então, no cenário do João Goulart presidente, no pré-golpe, no pré-64, o Brasil estava tomado pela discussão de como superar o subdesenvolvimento, a miséria social, as mazelas, os atrasos econômicos, a falta de recursos básicos, a inserção da população na cidadania. E o Rubens faz parte, como o João Goulart, das chamadas reformas de base, que eram propostas trabalhistas, ou seja, não eram comunistas. Elas queriam uma democratização da economia capitalista, uma democratização da propriedade privada, uma democratização da vida universitária, reformas urbanas, tributárias. E essas reformas que visavam superar o subdesenvolvimento, ainda no marco de um capitalismo de face humana, né, digamos assim, eles foram atacados como comunistas. Como você coloca até hoje, essa arma de atacar o outro de comunista, ela é efetiva, né? Mas é a bruxa, né? É a bruxa do comunismo. Então, veja, e nesse período, então, que os militares estão articulados com as elites econômicas, com as elites políticas, com as elites religiosas, em 64, dão um golpe contra a democracia. Contra esse intento de reformas de base, eles bloqueiam ali em 64 um outro Brasil, que poderia surgir, uma outra cara do Brasil. E como a Carla colocou, a serviço de quem? Se os militares dizem, nós salvamos o Brasil do comunismo, eles beneficiaram as mesmas elites, as mesmas oligarquias, dizendo que estavam salvando-nos dos comunistas. E nessa fase, para tentar responder a sua questão, nessa fase então de acirramento das disputas políticas, de fechamento do regime, os setores mais homicidas mesmo das Forças Armadas, eles passam a institucionalizar a tortura. E uma coisa que nós discutíamos de um psicopata, que depois o nome dele é o de olhos azuis, né? Ele tem aqui, é Antônio Fernando Ruges de Carvalho. O Ruges foi quem de fato... Agente loiro e alto. O agente loiro e alto que de fato se enfureceu com Rubens Paiva porque ele tentou amparar uma mulher, a Cecília Viveira de Castro, aquela que foi presa no aeroporto vindo do Chile com as correspondências. Ele tentou ampará-la na tortura, ela estava nua, também tem abusos sexuais contra as mulheres torturadas são a marcação de gênero dessa violência, e isso enfurece esse psicopata e ele espanca, se excede na tortura científica e acaba matando o Rubens Paiva. E ele diz, isso não é tortura, isso é guerra.
Você veja que no inquérito agora da Operação Punhal Verde e Amarelo, militares dizendo estamos em guerra. Então veja essa fanatização de que há um inimigo a eliminar, um inimigo a exterminar. Esse exterminismo dos militares é um terrorismo militar que nunca foi desmontado de setores do Exército. E para fechar, pegando um gancho da doutora Juliana, no caso do Rubens Paiva, ele é tão emblemático também porque é um caso de ocultação de cadáver, que o cadáver até hoje dele, os restos mortais dele, não apareceram. Isso, pela legislação, é considerado como crime permanente. Então, não pode contar prescrição. Então, o caso dele, como é tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação penal em 2014, o homicídio e ocultação do cadáver de Rubens Paiva, dizendo que mesmo que o STF, num julgamento muito duvidoso, tenha dito a lei de anistia foi recepcionada pela Constituição de 88, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos diga que não há lei de anistia, são leis de autoanistia, são ditaduras que estão saindo de cena, perdendo base social e que plantam a semente da impunidade do amanhã. Então, as leis de anistia, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não pode ser óbice a investigações de casos. E o caso dele é um crime permanente. Então, não se aplica nem a lei de anistia e nem as prescrições. E nós conversávamos um pouco antes de entrarmos aqui na nossa conversa que graças ao filme, a repercussão nacional e internacional do filme, o Alexandre de Moraes e a PGR estão retomando esse caso que está parado no STF desde 2014. Uma ação do Ministério Público Federal contra esses militares que, segundo o Ministério Público Federal, as imputações, eles cometeram homicídio qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual. E aí, Rodolfo, a gente tem que dar nome, né, aos bois. Eles não são militares, eles são criminosos. Essas pessoas todas são criminosas, que vestiam farda, né? Juraram bandeira, juraram salvar a pátria. Na semana passada, né, numa operação muito bem feita pela polícia, prenderam um militar também que cometia crimes digitais. Essas pessoas são criminosas. Eles não são militares, são criminosos. Porque a gente não pode dizer que todos são ruins, porque a gente sabe que tem muitos ali que são bons, mas esses são criminosos. E aqui não tem nenhum psicólogo forense, mas eu acho que é assim, né? Se tivesse um sentado aqui, não tem a menor sombra de dúvida que são criminosos e psicopatas. Porque o nível de tortura que eles ofereciam para essas vítimas, o requinte de perversidade, que isso fique muito atento na cabeça das pessoas, são torturadores perversos, não é qualquer tortura.